Hoje é o dia de fazer aquele tipo de gravação que com certeza vai aparecer alguém dizendo que não concorda. Mas faz parte do universo de quem lê. Harry Potter é um imenso compilado de páginas, 7 livros, onde a maior parte do público leitor conhece e todo mundo sempre fica pensando, ou fica se questionando, qual é o melhor dos 7 livros e qual é o pior? Pois bem, eu tenho as minhas preferências e aqueles que eu não gostei tanto, mas junto com a minha colocação, eu vou deixar também as minhas explicações. Vamos lá. Qual é o melhor e qual é o pior dos Harry Potters? Conforme vocês forem vendo aqui no vídeo, vocês vão notar que os últimos colocados têm algumas explicações a respeito dessas razões. E exatamente no momento que eu os li, que eu finalizei a leitura, eu nunca tive dúvidas de quais eram os piores. Os melhores, principalmente os 2 primeiros, eu tenho dúvidas até hoje, mas eu vou tentar deixar oficialmente aqui nesse vídeo quais são as minhas impressões. Então, vamos lá. Esse aqui eu tenho certeza que vai gerar polêmica, porque Harry Potter e a Ordem da Fênix, para mim, é o pior dos 7 livros. Mas espera aí, por que eu acho isso? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, que geralmente eu levo em consideração, é o que o público esperava no momento do lançamento. Pois bem, o Harry Potter e a Ordem da Fênix, ele é o maior dos 7 livros, é o maior volume. Essa edição que eu tenho aqui chega em 700 páginas, exatamente 702 páginas. Eu acredito que existem edições hoje com a letra menor, ou seja, com um menor número de páginas, mas lá quando eu tomei posse dessa aqui, são 700 páginas, é o maior volume deles. E ele foi lançado em 2003. E se você for olhar os 7 livros, a Ordem da Fênix é aquele que demorou mais para ser lançado. Foram 4 anos de espera, foram 3 anos de espera entre o Cálice de Fogo e ele. Então, quando Harry Potter e a Ordem da Fênix chegou, existia um clamor muito grande pelo próximo volume. E quando eu comecei a ler, eu senti a Ordem da Fênix um livro muito arrastado. Ele é um livro onde os principais eventos dele são guardados muito obviamente para o final, mas aqui eu tive a sensação de que a Joanne Rowling quis abraçar o mundo e ela acabou se perdendo um pouco em tramas pouco relevantes para a história, no desenrolar inteiro da saga, e também alguns personagens sem grande profundidade para o próprio livro. E é por isso que eu coloco a Ordem da Fênix como o pior livro da série. Na posição seguinte, exatamente o seu antecessor, e é um dos livros que o público mais gosta. Mas para mim, Harry Potter e o Cálice de Fogo é muito, muito arrastado. Não tão arrastado quanto a Ordem da Fênix. Na minha opinião, e isso é obviamente uma coisa que eu não posso testar nem comprovar, a sensação que eu tenho quando eu li o Cálice de Fogo é o de que existe um salto de volume muito grande dele, que é o 4º livro, para os 3 primeiros. Os 3 primeiros são livros bastante fininhos e muito dinâmicos. O Cálice de Fogo, ele já vem numa toada muito diferente. Ele já se apresenta como um livro muito mais grosso, muito mais volumoso. Existe uma quantidade de personagens muito maior. E aqueles que são entusiastas, especificamente do Cálice de Fogo, o colocam como um dos melhores livros por um fato, que esse fato sim eu reconheço, mas que para mim não justifica ele ser um dos melhores livros da série, que é a mudança do panorama de pano de fundo da história. O Cálice de Fogo, ao contrário dos 3 primeiros, traz um universo muito mais sombrio, em certos aspectos aterrorizantes. No momento que nós somos apresentados a magias realmente poderosas,
a magias que realmente podem matar os personagens. E no Cálice de Fogo, obviamente não vou entregar spoiler aqui da história, mas se você não conhece a fundo a história de Harry Potter, fica um pouco complicado para o seu lado, porque já é uma série com quase 30 anos, né? O primeiro livro foi lançado em 1997, não vamos esquecer disso. Mas o Cálice de Fogo é o primeiro livro onde um personagem de fato morre. Nós somos apresentados aqui a morte de um dos personagens. Então, o Cálice de Fogo ele é uma mudança de panorama assim na série, mas para mim um pouco menos do que na Ordem da Fênix. Mas aqui a Joanne Rowling já quis abraçar muito o universo da magia, expandindo muito histórias secundárias, personagens secundários, mas sem uma grande relevância para o livro e para o decorrer da saga. Mas uma coisa eu tenho que admitir, o final do Cálice de Fogo é talvez o melhor final da série. Agora, o terceiro livro na ordem de qualidade é nada mais nada menos que o último, o livro que encerra a série, que é Harry Potter e as Relíquias da Morte. Mas por que diabos eu coloquei esse livro como um dos piores? Porque se são 7 livros e nós ainda estamos no terceiro e as Relíquias da Morte aparecem, por que ele não é um dos melhores? Afinal, ele deveria ser. Ele encerra as histórias, né? Ele encerra a saga. O que eu achei das Relíquias da Morte é que, embora ele seja um livro muito mais dinâmico do que esses que eu já apresentei, eu coloco o grau de surpresa nas Relíquias da Morte muito baixo, em vista de toda a arquitetura que foi criada ao longo dos 6 livros anteriores. Na época que foi lançado, eu acompanhava bastante os livros do Harry Potter. Nunca fui tão fã dos filmes. Eu acho os filmes um pouco aquém da qualidade dos livros, como via de regra com obras literárias. Mas eu não tive grandes surpresas nesse livro. O final era um final que, de certa forma, talvez a maior parte do público aguardava, que era a vitória do Harry Potter frente ao seu principal oponente, o Lord Voldemort, e as histórias paralelas elas acabam desenrolando sem grandes surpresas. Eu tenho que admitir que a justificativa das Relíquias da Morte, a história das Relíquias da Morte, propriamente, é muito interessante, foi muito inteligente, muito bem arquitetado pela autora, mas eu senti que nos capítulos finais faltou um pouco de fôlego e talvez a Joanne Rowling não tenha conseguido lidar da maneira que deveria com seus personagens que veio construindo ao longo de 20 anos. E por isso, As Relíquias da Morte ainda assim figura como um dos piores livros da série. E agora chegamos exatamente na metade do nosso julgamento, onde eu te apresento Harry Potter e a Câmara Secreta. O segundo livro da série, apesar de muito gostoso de ser lido, e é esse livro aqui que eu comento para todo mundo, que com ele eu tenho um recorde. Foi o único livro, pelo menos até hoje, muito provavelmente eu não vou quebrar essa marca própria, que é o único livro que eu li em um dia, em um espaço de 24 horas. Obviamente eu era um adolescente ainda, com um poder de leitura muito maior do que eu tenho hoje, muito mais tempo para leitura inclusive, mas foi um livro que eu me recordo que eu comecei a ler às 6 da manhã, não lembro de que dia da semana era, obviamente, e terminei ele por volta de 1h da manhã do dia seguinte. Foi menos de 24 horas. Foi um livro muito gostoso de ser lido. Acabei lendo ele pela segunda vez, alguns anos depois. Mas Harry Potter e a Câmara Secreta é aquele que apresenta fatos. Eu sempre gosto de falar da relevância dos fatos que são apresentados para a saga como um todo. E os fatos que são apresentados na Câmara Secreta, na minha modesta opinião, é aquele que traz menos importância. Quem conhece a saga inteira vai dizer que o diário do Voldemort aqui, que é o Tom Ridley até então,
é muito relevante para a finalização da saga inteira, e de fato é, mas é o único fato. É a única justificativa, e obviamente talvez todo o livro tenha sido construído para justificar o encontro do diário de Tom Riddle. E por isso eu coloco Harry Potter e a Câmara Secreta como aquele que está exatamente no meio da saga. Agora nós vamos caminhando já para os 3 melhores livros da saga Harry Potter, na minha opinião. E aqui é o momento de citar o primeiro, o desbravador, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse é um livro que eu acho impressionante o grau de sensação boa que você vai tendo conforme você vai lendo Harry Potter e a Pedra Filosofal. É impressionante a fluidez dos fatos, a forma como J.K. Rowling coloca a sua história, que ela apresenta os seus personagens, que ela vai construindo a sua trama. E é um livro realmente muito bom, muito gostoso de ser lido, que, ao contrário desses que foram apresentados até agora, ele é um livro profundamente direto ao ponto, ele fala exatamente o que precisa ser dito, sem enrolação, e ele traz aquela mágica que todo livro de saga realmente precisa ter. Você termina ele querendo ir para o próximo. E é por isso que eu coloco Harry Potter e a Pedra Filosofal na medalha de bronze. E agora, para aqueles que conhecem os 7 títulos, já sabem quais que estão faltando. Para qual que vai ficar a medalha de prata? E aqui eu tenho realmente a minha dúvida. Qual desses 2 livros é o melhor da saga inteira? E depois de refletir, de levar em considerações alguns princípios, pode ser que eu volte atrás daqui a um tempo, mas hoje, depois de alguma reflexão, eu coloco Harry Potter e o Enigma do Príncipe como a medalha de prata nessa saga inteira. Esse que é o 6º livro, que o filme é uma verdadeira injustiça à qualidade do livro e da história que é arquitetada e narrada. E vocês vão perceber aqui que esse é ele é uma exceção à regra, porque a Ordem da Fênix, As Relíquias da Morte, O Cálice de Fogo, que são os últimos livros lançados, eles ficaram na minha lista nas últimas posições. Porém, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, ele é o 6º livro. Ele já está lá nos finalmente da saga. E, na minha opinião, ele é um dos melhores. Porque, ao contrário do seu antecessor, A Ordem da Fênix, ele é extremamente direto ao ponto, ele não tem enrolação, e os fatos que são apresentados nesse livro, eles são de enorme importância para o desenrolar da série. Para o desenrolar da série, inclusive, eu coloco ele como sendo talvez mais importante do que o último livro, do que As Relíquias da Morte. Porque os fatos que são apresentados aqui no Enigma do Príncipe, como propriamente o passado de Tom Riddle, a capacidade do Harry Potter olhar o passado de determinados personagens, quando ele descobre um pouco da história de sua mãe, da história do Snape, é fantástico. E é um livro fino, fácil de ler, com personagens memoráveis, e eu coloco o Enigma do Príncipe na nossa medalha de prata. E por fim, e dessa vez eu acho que um pessoal vai concordar comigo, de qual é o melhor dos 7 Harry Potters. E desde a primeira vez que eu li Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, eu não tive dúvidas de que dificilmente algum livro da saga superaria ele. Confesso que eu tinha esperanças que As Relíquias da Morte fossem superar por ser o último livro, por ser aquele que vai encerrar toda a história, né? Mas o tempo passou, os livros vieram, as impressões vieram junto com eles, mas nenhum deles conseguiu superar a primazia com que J.K. Rowling escreveu Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.
a forma como a história é construída, o suspense que é levado até as últimas páginas, quais são os reais interesses de Sirius Black, como Pedro Pettigrew sobreviveu, toda a arquitetura montada em volta do mapa do Maroto. É incrível. É incrível, é incrível, é incrível. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é aquele livro que, pelo menos de tempos em tempos, é preciso lê-lo novamente. E aqui eu acredito sim que de todos os livros que Joanne Rowling escreveu até hoje, não só Harry Potter, mas os outros livros que ela escreveu sob o pseudônimo de Robert Galbraith, nenhum deles ela atingiu o grau de qualidade que ela conseguiu em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E essa foi a minha lista de Harry Potter. E você? Concorda? Discorda? Em que ponto que eu realmente negligenciei todo o contexto da história? E em qual ponto eu acertei? Você concorda com o melhor sendo o Prisioneiro de Azkaban e o pior sendo a Ordem da Fênix?